Boa noite, gente, tudo bem? Muito bom estar aqui de novo, mais um dia aí para a gente fazer um estudo, né? Hoje nós vamos ver o início do sacrifício de Cristo, né? No momento que ele vai para o Getsemane até ele ser julgado. E aí, provavelmente, na semana que vem, a gente vai na parte da crucificação, e aí a gente consegue entender essa obra que começa, na verdade, muito antes, mas que tem a sua consumação nesses dois momentos importantes, né? Começando no jardim, terminando na crucificação. Antes eu queria só compartilhar uma coisa com vocês, interessante, eu estava vendo as notícias hoje, vi no UOL uma reportagem do novo ministro da Educação, eu não conheço ele, não sei, né, que ponto, ele é evangélico, não sei até que ponto, né, se ele realmente é um servo de Jesus Cristo, né, mas ele escreveu um tempo atrás um post sobre a educação de filhos, indicando a disciplina através da varinha, né, e é um modo de disciplina que a gente concorda, a gente aplica aqui, né? E eu fui escrever uma mensagem naqueles comentários, eu nunca escrevo, hoje eu falei, vou escrever só para explicar para as pessoas, né? Porque a impressão que dá é que quando a gente fala de disciplina no meio evangélico, é uma coisa dolorosa, é uma coisa agressiva, né? E na verdade não é. O que a gente entende de disciplina bíblica é você educar teu filho com a varinha da disciplina, você dá 3 varadinhas nele, sem raiva no coração, sem grande força, simplesmente para chamar a atenção dele. Mas o grande propósito da disciplina é você poder abrir a Bíblia e mostrar para ele na Bíblia onde ele errou, mostrar a necessidade que ele tem de se arrepender dos pecados e de ter fé em Jesus Cristo, para que Jesus Cristo, através da salvação que só ele pode dar, possa alcançá-los também. Então, esse é o grande objetivo. Eu escrevi isso no UOL, eu recebi uma porrada aqui agora, falou, você precisa ir para o psiquiatra. Na hora eu lembrei, eu falei aquilo que a gente falou nas últimas 2 aulas, né, que o mundo vai perseguir a gente. Eu nem respondi, não vou responder, que não é o objetivo, né, você vai criar uma discussão desnecessária. Mas tem tudo a ver com aquele estudo que a gente fez na semana passada, na semana retrasada, que quando a gente se posiciona realmente com a verdade bíblica, a tendência do mundo é nos perseguir. O mundo não entende, o mundo não conhece a verdade. Nós vamos ver um pouquinho sobre verdade hoje, e quem não conhece a verdade não consegue tomar parte na verdade, não consegue fazer parte da verdade. Muito pelo contrário, ele persegue aqueles que praticam a verdade, né? Então, é interessante a gente ver como a Bíblia se aplica no nosso dia a dia e a gente vai, com isso, entendendo realmente a necessidade de conhecer a palavra de Deus, para que, através do conhecimento, a gente possa viver a verdade, e vivendo a verdade, fazer a obra do nosso Senhor, né, que nos resgatou. Mas antes, vamos começar orando, e aí depois a gente vai, então, para a leitura, né? Senhor, graças nós te damos por mais um dia que o Senhor nos abençoa, por mais uma semana que o Senhor permitiu que nós pudéssemos viver, pela salvação que temos no seu Filho e o nosso Senhor Jesus Cristo, pela habitação do seu Santo Espírito, pela sabedoria, pela força, pela fé, pelo Senhor nos conduzir no caminho da verdade. Tudo isso só é possível porque o Senhor um dia nos escolheu, o Senhor um dia nos alcançou e nos habitou com o seu Santo Espírito. Então, hoje nós podemos andar no caminho da verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua capacitação. E nós somos gratos por isso, gratos pela salvação eterna, gratos pela santidade que tivemos no dia que fomos regenerados, mas pela santificação que se processa diariamente em nosso coração, para que possamos parecer cada vez mais com o nosso Senhor. Pedimos agora que o seu Santo Espírito nos oriente a cada um de nós, para que a sua palavra fale aos nossos corações, para que seu nome seja louvado, engrandecido e honrado nesse momento, e que nós saiamos mais engrandecidos do que quando entramos nesse momento. Que o Senhor nos conduza por amor do teu nome, e no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Bem, gente, então hoje nós vamos ler o capítulo 18, né? No capítulo 17 da semana passada, nós vimos aquela oração de Jesus, né, no final do momento ali da ceia, né, da cena do cenáculo, que a gente chama, que é a última ceia do Senhor, e aqui, então, a gente vai entrar no momento do sacrifício, né, a hora que começa o sacrifício. Quando eu falo a nível de sacrifício, falando nessa parte final da entrega dele para ser
açoitado, espancado, humilhado e ser crucificado. Mas o sacrifício de Jesus, ele começa muito antes disso, né? Eu gosto de pensar isso. A gente tem que lembrar que a gente viu isso a semana passada, e Filipenses, o capítulo 4 de Filipenses fala isso, né? Jesus, o capítulo 2 de Filipenses, ele se esvaziou, ele era Deus, ele é Deus, ele estava com Deus, ele se esvazia dessa glória de Deus para vir nesse mundo. Então, na verdade, já é um sacrifício que começa lá na eternidade. E conforme ele vem para cá, ele se humilha, eu até citei o exemplo, né, que se a gente pudesse fazer uma comparação, seria como o mar se transformar num grão de areia. É muito maior do que isso, porque Deus é infinito, né? Mas se a gente pudesse ter algum comparativo, era o mar se transformar num grão de areia. Olha o tamanho do sacrifício, é uma humilhação muito grande, e ele começa lá atrás. Mas hoje, então, nós vamos ver essa parte do sacrifício corporal, onde ele vai entregar o corpo dele e o sangue dele como cordeiro imaculado que tira o pecado do mundo, né? Então, em João 18, nós vamos ler o capítulo inteiro, que é do versículo 1 ao 40, nos diz assim: tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde encontrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que iria acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré, respondeu Jesus. A quem procuram? E eles responderam: a Jesus de Nazaré. Respondeu então Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei eu de beber o cálice que o meu pai me deu? Assim, o destacamento de soldados, com o seu comandante e os guardas judeus, prenderam Jesus. Amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. Outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos deste homem? E ele respondeu: não sou. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhes Jesus: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo.
onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunte aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus. Se eu disse algo mal, denuncie o meu mal. Mas se falei a verdade, por que me bate? Por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Então Simão Pedro estava se aquecendo. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu: Eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez, Pedro negou. E no mesmo instante, um galo cantou. Em seguida, de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusações vocês têm contra este homem? Responderam-lhes: Se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus. Esta é uma pergunta tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Quem é a verdade? Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus, e disse: Eu não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles responderam e gritaram: Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Então, até aqui a palavra de Deus, né? É um texto bem longo e a gente vai poder dividir ele aqui na explicação, mas ele faz um contexto todo, que é desde o contexto que Jesus, então, é preso no Getsemane, né? Eu li aqui na nova versão internacional, então, quando ele fala olival, é no Getsemane, né? Getsemane, se não me engano, em grego, é get de espremer as olivas, né? A azeitona, né? Para fazer o azeite lá. Então, é a mesma coisa, olival ou Getsemane, né? E ali ele é preso, então, conduzido para a casa dos 2 sumos sacerdotes. Na verdade, existia só um sumo sacerdote, mas a gente vê a menção aqui de 2 sumos sacerdotes, e eu vou explicar mais para frente por que eles mencionam 2. Mas, na verdade, só existia um sumo sacerdote, né? Legalmente falando, né? Depois ele é julgado assim, ele é apresentado por esses 2 sumos sacerdotes, eles não têm poder para julgar
a nível de morte, porque eles eram submissos ao governo romano, mandam Jesus, então, para o governador romano, que tinha o poder tinha o poder no sentido humano, né, no sentido legal da lei, de mandar matar, né? E só que Pilatos não encontra nenhuma falha em Jesus, né? Nenhum item que pudesse condená-lo à morte, né? Então, aí ele volta para os judeus e pergunta para os judeus se eles querem que solte Jesus ou Barrabás, porque isso era uma coisa, uma tradição durante a festa da Páscoa. E eles ainda preferem Barrabás, que era um bandido. João, ele não é tão detalhista, principalmente como Lucas, né, que apresenta mais detalhes, né? O objetivo não é que a gente veja todos os detalhes como Lucas, até se um dia a gente tiver a oportunidade de estudar o livro de Lucas, aí lá a gente pode abrir mais, mas é entender o que João quer nos passar aqui desse momento da obra de Jesus, que estão começando com esse processo até o julgamento em Pilatos, terminando em Pilatos, né? Mas então a passagem começa com a chegada de Jesus no Monte das Oliveiras, ou seja, terminando, aquele momento lá da cena do cenáculo, da oração, e indo então para o Getsemane, né? E ali a gente vê já a ação de Judas, o traidor, lembrando que Jesus tinha, nas duas últimas passagens que a gente estudou, indicado que ele seria traído e que Judas era o traidor, então, ou seja, está tudo no comando de Deus aqui, nada está fora do seu comando. Jesus está indo cumprir a obra que foi lhe dita, foi cumprir a obra de que foi designada. Não é que isso foi acontecendo, que em determinado momento os judeus conseguiram prender Jesus, que Judas fez, não, era tudo já determinado pelo Pai. E Jesus apontou isso antes para eles, lá no momento da ceia, para que eles soubessem que estava tudo no comando de Deus. E aqui está acontecendo, né? Então, Jesus vai, Judas está lá, então, chega com alguns, né, soldados e com guardas judeus também, né? Para poder prender Jesus. Então, da passagem do 18, 1 a 3, nos diz isso, né? Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos, atravessou o vale de Cedron, chegou até o Monte dos Olivais e entrou lá no monte com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas outras vezes antes daquele momento já tinha ido lá, então Judas sabia que Jesus ia para lá orar, Judas sabia que Jesus estaria lá, então foi com ele para lá, e Judas levou com eles os guardas, né? Já continuando, no versículo 4 ao 6, a gente vê, então, o momento que os guardas e Judas encontram Jesus, né? Então, só que Jesus também dá uma antecipação, já sabendo de tudo, pelo seu comando, pela sua orientação ali, ele estava sendo, a orientação no sentido dele que estava orientando aquele momento inteiro. Não ali como Jesus, mas é Deus que está ali fazendo com que tudo acontecesse, porque aquela era a obra de Jesus. Jesus tinha que cumprir aquela missão, e a gente vai ver sobre isso também. E ali a gente vê que Jesus se antecipa, então, né? Jesus, sabendo que tudo que ia acontecer, saiu e perguntou: quem vocês estão? Então, foi Jesus que saiu, não precisaram nem eles vir até Jesus. Ou seja, e a gente vê, gente, que em outros momentos que a gente estudou e nos outros evangelhos, vários outros momentos, os judeus tentaram prender Jesus, mas como não era chegada a hora de Deus ainda, Jesus não foi pego. Jesus saía, Jesus dava um jeito e Deus tirava Jesus de cena porque não era chegado o momento. Agora é chegado o momento. Jesus foi encontrado e se fez ser encontrado porque chegou o momento, então, dele concluir a obra que Deus o tinha designado, né? Então, Jesus vai até eles e pergunta, né? Vocês estão procurando? Quem que vocês estão procurando, né? E eles respondem: a Jesus de Nazaré. Jesus responde: sou eu. Esse sou eu aqui é Deus, né? Ele está respondendo: eu sou. Como a gente viu, eu sou lá em vários momentos. Aliás, o primeiro nome que Deus se revela lá para Moisés, na sarça ardente, é eu sou. Então ele fala: sou eu, mas eu sou, é que assim, é só uma colocação diferente que ele usou, mas eu sou, ou seja, ele se indica, Deus, já como sendo Deus, ele responde aqui, já deixando essa indicação.
E quando ele respondeu isso, a glória, o poder, a força da palavra foi tão forte que os guardas recuaram e caíram em terra. Olha que coisa linda. O poder de Deus. Gente, Jesus, quando... Só fazendo um parênteses aqui, as pessoas acham que a grande guerra final vai ser uma guerra sangrenta. Jesus vai matar todo mundo com um sopro. Matar no sentido carnal aqui, e aqueles que vão para o lago eterno. Não vai ter guerra, não vai ter arma, não vai ter nada, vai ser um sopro. Mostrando o tamanho do poder de Deus, mostrando o tamanho do poder de Jesus Cristo. E aqui já é uma indicação. Ele falou, pumba, caíram, né, os guardas, os soldados. Isso foi importante, porque a gente vai ver na passagem seguinte, ele pede para que deixe os discípulos embora, e aqui eu acho que João enfatiza, ou dá a impressão para a gente se enfatizar, que essa situação ocorreu para que eles tivessem um pouco de temor, né? Lembrando que não estavam só guardas romanos, tinham guarda dos judeus também. Ou seja, quando Jesus fala, eu sou, para os judeus, para os romanos acho que também tinha, eles já sabiam, depois de viver tanto tempo com os judeus, né, o que significava eu sou, mas para os guardas judeus, o eu sou era Deus, eles sabiam, ele se colocou como Deus, né? Mas mais do que isso, a hora que os guardas caíram, os guardas, rapaz, ferrou tudo, né? Porque é mesmo assim não adiantou, né? Mas pelo menos eu acho que trouxe um temor para eles, para que eles pudessem, na sequência, liberar os outros discípulos. Mas mesmo assim também, a gente não sabe na história, a Bíblia não relata se esses guardas, ou alguns desses guardas, inclusive aquele que foi ferido por Pedro, se eles foram salvos, se eles se arrependeram, né? Mas eles têm uma indicação de que é o Deus, porque eu sou e pum, eu caio em terra, é uma indicação, o poder da palavra só pode ser de alguém que vem de Deus, ou seja, continuando tudo que Jesus vem fazendo, ele mais uma vez mostra que ele é o próprio Deus, né? Isso é importante, né? Do 7 ao 9, então, eles perguntam novamente, né? E Jesus responde, né? Então, quem vocês procuram? Jesus de Nazaré. Jesus, mais uma vez, eu já lhes disse que sou eu sou. Se vocês estão me procurando, deixem ir esses homens embora. Aí falando para os discípulos, né? E aí, quando eu disse anteriormente, eu acho que esse temor também foi para que eles não questionassem. Não, ele pediu, deixa aí, né? Isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito, não perdi nenhum deste que me deste, exceto, aqui não fala, mas a gente viu lá atrás, né, quando ele falou isso, exceto aquele que me trairia, que era Judas. É importante a gente ter em mente, eu já vi algumas discussões aí se Judas foi salvo, se Judas não foi salvo, né? Tem bastante indicação bíblica para a gente entender que ele não foi salvo. Uma que ele se suicidou, mostrando que o arrependimento dele não foi um arrependimento, foi remorso, né? Porque o arrependimento não é algo que nos deixa triste a querer morrer, sem querer mudar, a voltar para Cristo. Qual que é o grande objetivo do arrependimento? Nos fazer voltar para Cristo. Então, gente, quando a gente peca, a gente não precisa ficar... a gente vai ficar triste, isso é natural, porque o pecado nos traz essa tristeza, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que voltar em arrependimento para o Senhor e não deixar que essa tristeza nos leve para um caminho igual de Judas, que foi da cruz, do enforcamento, né? Então, essa evidência que ele se enforcou mostrou que ele teve remorso, não arrependimento. E outra coisa que quando Jesus falou, né, não perdi nenhum deste, aqui ele não fala, mas quando ele falou essa passagem lá no cenáculo, ele fala, exceto aquele que já ia se perder para a minha obra ser cumprida. Mostrando que, assim, os que Deus deu para ele não perdeu, exceto aquele que já estava determinado que era para fazer a obra de Deus, né? Continuando, no 11:12, nós vemos Pedro, então, sacando a sua espada e decepando a orelha do servo. Quando eu falei que a gente não sabe se esse servo foi salvo, esse servo, se ele não foi salvo, se ele não se arrependeu, esse aqui vai ter um problema pior para se ver, porque aqui não fala, mas nos outros evangelhos fala que Jesus curou a orelha dele. Então ele viu o poder de Deus, ele sentiu o poder de Deus na própria pele, né? Mas aqui ele só fala, e como João até chama, né, era Malco, talvez era alguém que ficou conhecido deles, né? Tudo bem que a gente vai ver também que tinha alguns discípulos que eram conhecidos do sumo sacerdote, pode ser que João fosse ele, e há muitos estudiosos acreditam que era João que estava lá no julgamento, né, que permitiu Pedro entrar, mas
que pudesse conhecer esse Malco, mas o fato dele citar Malco pode ser alguém que se converteu depois e virou. Mas assim, só estou falando isso que não necessariamente há uma evidência muito clara que esse servo se arrependeu e foi salvo. Mas quando Pedro vai e decepa a orelha dele, Pedro esquece de tudo que Jesus vinha falando, que era necessário que aquele momento ocorresse. Pedro não era para ir para a guerra, Pedro. E pior, né? Ele estava com Deus do lado dele. Ele sabia que Jesus era Deus, ele sabia do poder de Jesus. Ele tinha que esperar Jesus agir. Se tivesse que agir, não seria ele que iria agir. Era Jesus. Isso mostra para a gente, o que eu queria tirar de lição para a gente disso aqui, da atitude de Pedro, que às vezes a gente se precipita na nossa vida. Às vezes a gente vai de manhã, tem uma situação importante para fazer, a gente ora para Deus, mas vai durante o dia e sai agindo conforme a nossa vontade. E às vezes a gente tem que deixar Deus agir, é Deus que vai agir, não somos nós. Temos que pedir orientação, temos que esperar o momento certo. Pedro aqui se antecipou e não era nada disso, né? E aí a gente vê Jesus responder para Pedro: Pedro, guarda a espada, Pedro. Não é para você fazer isso, Pedro. Essa hora é minha. Você acha que eu não vou beber o cálice que Deus me deu? Você acha que eu não vou cumprir a obra que foi designada para mim, Pedro? Eu vim falando isso para vocês, não guarda essa espada. E aí a gente vê em outros evangelhos, nos outros evangelhos, que na verdade até ele fala, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Esquece, você não veio para ferir, você veio para salvar, você veio para trazer a salvação, né? Mas mostra que essa atitude de Pedro é uma atitude que nós, seres humanos, quando não estamos cheios do Espírito, corremos o risco de fazer, que é de se antecipar, querendo achar, né, querendo brigar por Cristo. A atitude de Pedro foi uma atitude até de coração bacana de ver, mas foi, né? Às vezes a gente está realmente numa discussão, a gente está brigando com alguém para defender Cristo, mas temos que entender se aquele momento é realmente a vontade de Deus aquilo. Aqui não era a vontade de Deus que Pedro brigasse, né? Vai ter de outros momentos que até acontece, mas não era esse momento, né? Aí, então, Jesus se entrega, né, para os guardas, e aí ele é dirigido a Anás e Caifás, os dois líderes dos saduceus, começando por Anás. Quando eu disse aqui que eles vão falar na leitura bíblica de dois sumos sacerdotes, por quê? Porque Anás, na verdade, ele foi sumo sacerdote antes de Caifás, e Anás era sogro de Caifás. Então, o que acontece? Na verdade, provavelmente, Anás não era mais, ele tinha perdido o posto de sumo sacerdote, e esse posto agora era de Caifás. Mas, provavelmente, Anás ainda era muito influente, talvez até mais que Caifás, era o famoso... o Caifás podia ser a rainha da Inglaterra, né, que só obedece, e o Anás é o grande mentor de tudo, né? É por isso que eles chamam dois sumos sacerdotes. Mas, legalmente, nesse momento aqui, quem era o verdadeiro sumo sacerdote, a nível legal, era Caifás. Mas Anás era reconhecido por ter sido e por provavelmente ainda influenciar muito todos os líderes e principalmente Caifás, né? Então, assim, o destacamento de soldados e o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram e levaram para Anás, o sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Caifás era aquele que estava planejando já que Jesus morresse. E Caifás, talvez indiretamente, talvez não, o Caifás, sem saber, ele falou a verdade, que um morreria por todos. Ou seja, a morte de Cristo representa a morte para todos nós. Por causa do nosso pecado, Jesus foi morto e nós, então, agora somos salvos, né? Quer dizer, a morte de um salvou a todos. Mas ele aqui, na verdade, o conhecimento dele está direcionado para os judeus, né? Porque ele tinha medo que a situação de Jesus pudesse trazer uma rebelião, trazer morte de muitos judeus, né? Então ele fala, é melhor que ele morra do que o restante do povo morra, né? Mas, na verdade, isso foi o que aconteceu mesmo, né? Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida, todos aqueles que creem. Então, um morre para que todos os seus filhos sejam alcançados, né? Aí, agora, passamos para a primeira negação de Pedro, né? Também reafirmando a presciência de Jesus. Então, Jesus, lembra, na semana passada nós vimos que Pedro
fala que atrai, Jesus fala, não, você vai me negar 3 vezes. Então, Jesus já sabia disso, né? Mas aqui mostra, então, a primeira negação de Pedro, né? Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo pôde entrar na casa, né? No pátio do sumo sacerdote, junto com Jesus. Mas Pedro teve que ficar do lado de fora. Aí o outro discípulo, que era o conhecido sumo sacerdote, voltou, falou com a moça que cuidava das portas lá e deixou Pedro entrar. Então aí o discípulo, e que não fala o nome, que a gente tem grande, a gente não, mas os estudiosos pensam ser Pedro, ser João. E Pedro estavam ali então vendo o que estavam fazendo com Jesus. E aí essa moça que deixa então Pedro entrar pergunta, peraí, mas você não era um dos discípulos daquele homem? E Pedro nega, né? Gente, nós vamos ver a segunda e a terceira negação de Pedro. É muito triste. Eu imagino que Pedro deva ter carregado um peso pela vida dele por causa disso. Talvez isso também tenha o fortalecido, no sentido de que Jesus já tinha dito para ele e talvez mostrado para ele que nesse momento, ainda sem o Espírito Santo, ele não era capaz de reafirmar o seu testemunho em Cristo. Mas a gente vai saber na história que depois Pedro reafirma, depois que o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes, dali para frente, Pedro se torna um leão, se torna uma fera pelo Evangelho e morre pelo Evangelho. Inclusive não, porque aí é tradição, né? Mas a tradição diz que até que ele morreu crucificado e diz também que ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça porque não se considerava digno de ser crucificado como Cristo foi. Só que vejam, isso é uma tradição, estão nos livros históricos, não está na Bíblia, então a gente não pode afirmar 100%. Mas indiferente disso, a gente sabe que Pedro foi alguém que, depois que o Espírito Santo habitou a primeira comunidade, foi alguém que foi um guerreiro, serviu a Cristo mesmo. E aqui ele nega. Eu gostaria de chamar a atenção para a gente em negação de Cristo, porque a gente acha que a gente não nega a Cristo, mas a gente nega a Cristo demais na nossa vida. A gente nega a Cristo quando a gente está em um lugar e não professa o nome dele como deve ser professado. A gente nega quando a gente participa em situações do mundo. Eu falei da semana passada, por exemplo, numa situação que tem uma piada lá e eu não saio, eu não me posiciono, eu me faço do mundo para não desagradar aquelas pessoas, né? Precisamos ter cuidado com isso, porque a gente vem negando. E uma coisa importante, gente, aí, mesma coisa que eu falei para Pedro, que aconteceu com Pedro, é para nós também. Como é que eu consigo não negar a Cristo e ser um guerreiro no meu trabalho, ser um guerreiro na minha família, ser um guerreiro onde eu vivo? Se enchendo do Espírito. Não tem jeito. Se eu não tiver comunhão com Deus e se eu não estiver cheio de Espírito, pode ter certeza que eu vou negar. Podem ter certeza que vocês vão negar. Não tem jeito. A comunhão e a habitação cada vez maior do Espírito Santo, o Espírito Santo crescer no nosso coração e matar o nosso coração é que vai nos garantir que a gente não negue a Cristo. Senão a gente faz que nem Pedro. Pedro era o nosso representante. Assim como Adão pecou lá, em termos de negação, qualquer um de nós aqui negaria. Não é que nós somos melhores ou Pedro é pior ou vice-versa. Qualquer um de nós que estivesse aqui nesse momento falaria, não sou, como Pedro falou, né? Aí então fazia frio, né? Ele fala aqui que eles estavam ao redor de uma fogueira, Pedro também ficou ali com ele se aquecendo, e aí começa então o interrogatório de Anás e do povo que estava ali reunido com ele, com Jesus, né? E no interrogatório, Jesus fala um negócio bem bacana. Eles começam a interrogar, e Jesus fala, peraí, gente, eu falei com vocês nas sinagogas, eu falei com vocês no templo, e aí eu gostaria de chamar a atenção, gente, que Jesus fala no templo, a gente não sabe quanto tempo, mas desde os 12 anos de idade. Tem um relato no Evangelho de Lucas que Jesus, com 12 anos de idade, está ensinando os mestres da lei. Então, Jesus não era alguém desconhecido, não era alguém que eles não sabiam dos ensinamentos, né? E era
Indiferente dos 12 até os 30 ele não ter falado, a gente não sabe, não consegue afirmar, porque a Bíblia não nos revela. Mas, indiferente dele não ter falado, dos 30 aos 33, ele foi alguém muito ativo, que as pessoas puderam ir ver. Ele falava abertamente, eles estão interrogando. E Jesus fala, não precisa me interrogar. O que vocês querem saber, eu falei nas sinagogas. O que vocês querem saber, eu falei no templo. O que vocês querem saber, todos que estão aqui sabem, ouviram, pergunte para eles. Eu não escondi nada de ninguém. Isso aqui eu acho que é importante, porque é diferente de alguém que quer fazer uma rebelião, né? Rebelião começa naquela coisa lá, por baixo do pano, as pessoas fazendo um complô ali, vamos destruir esse governo. Não, Jesus falou, eu nunca escondi de vocês, eu sempre falei abertamente, eu falei no templo, falei nas sinagogas, eu não fiz nada por baixo do pano, não, foi tudo, né, às claras, né, e aí é importante isso, gente, que quem é da luz, quem vive na luz e quem vive na verdade, ou seja, quem vive em Jesus Cristo, tem que começar a ponderar a sua vida se faz tudo realmente para que seja conhecido e aberto por todos. Nós, como filhos de Cristo, como filhos de Deus, salvos em Jesus Cristo, não podemos mais viver uma vida dupla, uma vida que no meu escondido eu pratico, faço, professo algumas coisas e na minha vida lá, dita religiosa, na frente das pessoas, eu sou um santo, não, tem que ser igual a Jesus, eu agi em todo lugar da mesma forma, né? Quem é da luz age dessa forma, né? Então é importante isso. E Jesus nos dá essa indicação, fala, poxa, vocês estão me perguntando, mas vocês sabem de tudo já. Já falei tudo para vocês, já falei, inclusive até os sumos sacerdotes lá tiveram essa oportunidade. Jesus falou nas festas, onde estava todo mundo, estava todos os judeus lá, né? Fora os testemunhos que já tinham tido em relação à ressurreição, à cura, já tinham tido vários, né? E a do cego, lembra do cego que vai lá no Sinédrio também? E eles continuam ainda querendo, na verdade, isso aqui, trazendo para o que os outros evangelhos nos dizem também, era uma era uma encenação de um julgamento, né? E Jesus está indo contra, vocês estão ensinando, vocês estão errados, vocês estão julgando, mas está errado, não é correto, né? Continuando, a gente vê então o guarda esbofeteando Jesus, e aqui eu queria pensar que também é algo muito forte. Primeiro, Jesus dá essa indicação para o guarda, peraí, eu não desrespeitei o sumo sacerdote, eu falei a verdade, por eu falar a verdade você está me esbofeteando? Me diz onde eu estou mentindo. Mas eu estou falando a verdade, você está me esbofeteando. E aí tem uma coisa importante, gente, como eu acho que tinha aquela questão da religiosidade, né, deles terem no sumo sacerdote alguém diferente, a acepção de pessoa. Porque ele é o sumo sacerdote, eu acho assim, a gente tem que pensar, a gente tem que respeitar todas as pessoas, todos os seres humanos, pode ser um mendigo na rua, como pode ser um pastor na igreja. Não pode ter essa diferença, o pastor é pastor, eu trato ele bem, hein? Porque ele é pastor, ele é superior a mim. Não existe isso, para Deus não existe acepção de pessoa, a gente tem que tratar todo mundo igual e tratar bem, tratar com a verdade, não é falta, Jesus não faltou com respeito, Jesus só falou a verdade, né? Então, e a religiosidade às vezes põe isso, a gente vê alguns pastores exigindo, né, que você tem que me respeitar. Tem, realmente, concordo, mas tem que respeitar todo mundo. Não é respeitar só um pastor, só um líder, só um presidente, só um dono de empresa. Nós temos que respeitar, por exemplo, fazendo uma aplicação prática da empresa, desde a pessoa que tem o cargo que, entre aspas, é menos favorecido até o mais. Até porque, gente, todos os cargos são importantes. Todas as vidas são importantes, todas as situações são importantes. Uma vida salva é uma vida salva. Uma vida de uma pessoa que vive na rua, que pode ser alcançada e salva, para Deus é uma vida, é uma ovelha. Lembra que Deus deixa 99 para vir salvar uma. E essa uma não é alguém importante, é qualquer um. Pode ser alguém que dito importante para os seres humanos, como pode ser alguém dito não. Para Deus não tem esse aqui é mais importante, outro é mais importante. Não, todo mundo é importante. E aqui ele bate nessa direção. Você tem que respeitar o sumo sacerdote. Poxa vida, tem que respeitar todo mundo, né? Mas o mais importante de tudo, né, gente? Jesus é o sumo sacerdote. Imagina o sumo sacerdote apanhando.
Esse que deu aqui também, eu espero que ele tenha sido salvo, que Deus tenha tido misericórdia dele, porque senão o juízo desse também aqui vai ser, ele deu um tapa na cara, ele ofendeu o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, né? E é forte, né? Esse aqui vai ter problemas. Agora, continuando, então, eles enviam Jesus para Caifás, então até aqui está na casa de Anás, agora vai para a casa de Caifás. Lá, o Evangelho de João não fala muito, né? Mas lá também tem uma seção dos outros evangelhos lá que Jesus sofre bastante, apanha, toma cusparada, e é uma maluquice, mas João passa meio reto por esse momento. E aí vai, continuando no 25 ao 27, a segunda e a terceira negação de Pedro, cumprindo então realmente o que Jesus tinha dito, que Pedro negaria 3 vezes antes do galo cantar, né? Uma coisa importante, gente, que a gente tem que ter para olhar para Pedro, e aí eu chamo a atenção que isso vale para Pedro, João, Paulo, Tiago, para qualquer apóstolo, para qualquer discípulo, todos eles, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, todos eles são seres humanos falíveis como nós. Se eles fizeram algo bom, foi porque Deus habitou neles, porque Deus os conduziu. Eles não são nada sem a presença, sem a escolha, sem a bênção e sem a misericórdia divina, assim como nós. Nós também não somos nada. Nós não concordamos, por exemplo, a Igreja Católica fala em santos, né? Santos, o que a gente entende? São aquelas pessoas que são separadas, né? O santo, então, significa separado do mundo. Jesus Cristo, quando veio, nos alcançou, ele nos separou do mundo. Falou, vem cá, você é meu, você não é mais do mundo. Então, eu estou te separando do mundo. Por isso que eu falei lá no começo da oração, que ele nos tornou santos. Só que esse tornar, eu falei, né? Ele nos santifica e vai nos santificando todo dia. Ou seja, ele nos separa do mundo, mas ainda tem uma caminhada que é tirar o mundo da gente. E aí é a santificação. Né? Mas nós somos santos. Então, São Pedro, São Marcos, o nome São não tem problema, pode falar, mas é São Fabrício, São qualquer um de vocês, porque somos todos santos. Naturalmente, uns foram mais usados, outros foram menos usados para a obra de Deus. Uns fizeram mais milagres, outros menos milagres. Mas tudo vem por Deus, não tem santo nenhum. Santo, tem muito santo assim, mas não tem nenhum santo que faz milagre por si só. O santo faz milagre porque Deus o abençoou. Nós vamos chegar lá no céu, gente, a pé de igualdade com Pedro, com João, com Paulo. Né? Eu entendo que lá no céu vai ter diferentes atividades e, naturalmente, quem hoje já vai tomando posse vai ter uma condição melhor lá de atividade, mas não de amor de Deus, mas não de privilégio de Deus. Deus não faz acepção de pessoa. Pedro, Paulo, João, Moisés, Davi, Elias, nós, todos para Deus, vamos ser seus filhos, viveremos com ele, vamos ser todos em um em todos. Lembra que nós vimos na passagem anterior? Esse é o objetivo de Deus, que sejamos um em todos, todos em um. Sejamos unidade, todos iguais, cada um ajudando cada um da melhor maneira possível. E aí, da maneira perfeita que vai ser lá no céu. Essa é a nossa situação. Mas Pedro, então, mostra aqui que ele é um pecador falível. E foi bom que isso aconteceu com Pedro, porque você vê, acontecendo isso com Pedro, já colocam ele num patamar de santidade fora da realidade, foi alguém que foi muito usado por Deus, não tenho dúvida disso, é uma pessoa que deve ser lembrada por buscar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento, mas fez o que fez porque era capacitado por Deus. Então a glória, o louvor, a honra é a Deus, não é a Pedro, não é a João, não é a Marcos. Eles são santos como nós somos santos e agiram porque Deus agiu por intermédio deles. Então a glória é de Deus, não é deles. E Pedro é falível. Então é legal ter ele negado aqui para mostrar, ele é falível como nós somos também. Aí reconhece o quê? Não há um justo, não há um sequer, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. João Batista, que é o mais elevado de todos, não tem, pecou e precisa de Jesus Cristo. É só Jesus Cristo. E essa passagem nos mostra que Pedro, ao falhar, se assemelha a nós, e mais uma vez, gente, a gente não deve nunca falar mal de Pedro por isso, porque ele estava lá, mas se nós tivéssemos, era a mesma coisa.
Só tinha um jeito de não negar a Cristo, se estivéssemos cheios do Espírito nesse momento, mas ele ainda não tinha enviado o Consolador para eles, né? E aí Pedro então nega, o galo canta, e aí começa o dia. Começa o dia, Jesus é enviado para Pilatos, né? Porque os líderes, os judeus ali então, como eu disse antes, eles estavam sob o domínio romano, eles não tinham poder para matar ou não. Apesar que Pilatos fala, vocês julguem ele para a lei de vocês, mas eles deviam essa submissão a Roma, principalmente para matar. Mas a gente vai ver também porque que Pilatos também foi responsável pelo julgamento, né? E é interessante, olha, agora aqui tem uma passagem, o 28 é um negócio maravilhoso, né? Em seguida de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. O pretório era um lugar romano, era um lugar para eles impuro, então se eles entrassem, eles não poderiam participar. Mas o que eu acho maravilhoso aqui, maravilhoso assim, né? O que eu acho essa passagem assim, contaminação cerimonial. Jesus era o verdadeiro motivo da Páscoa. Eles não estavam se contaminando por entrar no pretório, mas estavam se contaminando por entregar o cordeiro pascal à morte. Olha que coisa. A religiosidade deles, o legalismo deles em se manterem puros para a celebração da Páscoa não os permitiu que eles se mantivessem puros para receber o Messias prometido, o verdadeiro motivo da Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que coisa. Às vezes a gente tem que tomar cuidado, que o legalismo, essa nossa febre religiosa, né, de seguir, precisamos tomar cuidado se isso não está virando um ídolo do nosso coração a ponto da gente se afastar do verdadeiro motivo, que é uma vida de servidão a Cristo, de amor ao Pai, de amor ao próximo, de amor a Deus, né? De amor ao próximo. Gente, eu posso ser a pessoa mais religiosa do mundo, eu posso profetizar, fazer milagre, fazer o que for, sem amor, como diz Paulo em Romanos, nada adianta. Tudo vai do amor a Deus e amor ao Pai. E eles perderam isso, então logo não se contaminaram para participar daquela Páscoa, mas se contaminaram para participar da Páscoa eterna. É louco isso, não é? Aí, continuando, então, Pilatos começa o julgamento, começa a falar com Jesus, né? Na verdade, desculpa, Pilatos antes sai fora lá para falar com eles, porque eles não puderam entrar, né? E pergunta, que acusação vocês têm com eles, né? E eles, os judeus reforçam, olha, nós trouxemos ele porque ele é um criminoso, se ele não fosse criminoso, a gente não levaria, não traria ele. E aí Pilatos devolve. Não, mas julga vocês, ele mesmo, conforme a lei de vocês, eu não, né, julga vocês, né? Aí os judeus retrucam, né? Não, mas nós não temos direito de executar ninguém. Quer dizer, no coração dos judeus já estava claro que Jesus tinha que morrer, né? Nós não temos o direito de executar ninguém. Eles não deixaram nem Pilatos julgar ele direito. Eles já acusaram a morte, Pilatos, nós não temos direito de matar ninguém, né? Aí o Pilatos disse, né? Eles falaram isso, e aí tem o trecho que fala, isso ocorreu para que se cumprisse a palavra de Deus, dito indicando uma espécie de morte, né? Então, aqui também a gente pode entender que Pilatos foi usado por Deus, o Império Romano foi usado por Deus no tipo de morte, porque o Império Romano tinha, então, a crucificação, né, como aquela pior morte, como se fosse a sentença de morte hoje, né? A crucificação naquela época era a sentença de morte hoje, a pior sentença possível, né? E Deus sempre vem indicando, lembra, isso aliás começa lá na tirada do povo, na retirada do povo no Egito, onde Deus pede para que eles pintem os umbrais da porta com sangue de carneiro, já indicando lá no Egito que era o tipo de morte que Jesus viria. Então, Jesus teve que ser julgado por Pilatos para se cumprir tudo que foi dito sobre Jesus até então, né? Aí, como Pilatos não consegue, né, se livrar, ele vai lá e interroga Jesus, né? E pergunta, né, se ele é Deus, aí fala, Pilatos voltou para o pretório, chamou Jesus e perguntou, você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus, essa pergunta é sua, Pilatos? Ou você ouviu falar, ou falaram a meu respeito? E aí Pilatos pergunta, por acaso eu sou judeu?
Lógico, foram os chefes, foi o seu povo, os chefes dos sacerdotes que te entregaram para mim. E aí Pilatos pergunta, o que você fez? Aqui mostrando, então, que, na verdade, a condenação veio por Pilatos, mas realmente quem entregou Jesus à morte foi os judeus. Assim, eu estou falando isso a termos humanos, lembrando que, como eu disse desde o começo, tudo isso estava acontecendo porque Deus está no comando e Jesus tinha que cumprir a obra do Pai. Quando eu falo que os judeus é isso, é no sentido de culpa. Essa culpa vai cair por eles. Vai cair mais pelos judeus do que para Pilatos, por ter entregue Jesus. Mas é nesse sentido de culpa, porque tudo aqui, então, tá porque Deus mandou, né? Deus poderia ter mandado uma legião, e a gente vai ver aqui, de anjos para salvar Jesus, mas não era o objetivo de Deus. Deus queria que Jesus passasse por aquilo. E aí, no 36 e 37, Jesus dá a maior indicação, que eu acho fantástico, que eu venho falando desde o começo, eu já tento deixar isso muito para a gente, na minha mente também. O reino de Jesus Cristo não é desse mundo. O reino de Jesus Cristo é o eterno. E esse reino de Jesus Cristo já pode fazer, nós já podemos tomar posse dele a partir do momento que a gente se entrega cada vez mais. O Sermão do Monte é uma lição disso. Você quer ser bem-aventurado em todas aquelas aventuras? Venha para o meu reino, tome parte do meu reino. E o meu reino não é daqui, o meu reino é espiritual. Você pode sofrer coisas aí, você pode ainda ter dificuldades aí, mas no meu reino aqui espiritual não. Você vai ser alguém bem-aventurado. Você pode chorar, mas você vai ser consolado. Você pode ser perseguido, mas eu vou te dar força para você vencer. Você vai passar por todas as dificuldades, mas eu vou te dar graça para você passar. É o reino de Jesus Cristo, não é daqui. É o reino eterno. E Pilatos, então, pergunta, né? E Jesus fala, esse não é o meu reino, se esse fosse o meu reino, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, né? E aí, quando fala servos aqui, eu entendo os anjos, né? Mas o meu reino não é daqui. Aí Pilatos fala, então você é rei. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, eu nasci para isso. E para isto vim para esse mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Então Jesus veio com um propósito, para nos salvar através da verdade do evangelho, da verdade da sua obra, da verdade da lei cumprida na sua obra. O Antigo Testamento inteiro é a lei de Deus, passando pelos 5 livros da lei, pelos profetas. Então, tanto Moisés quanto os profetas, a gente vem vendo isso. Tem seu cumprimento em Cristo. Para que existiu o Antigo Testamento? Para mostrar Cristo, para apontar para Cristo. Por isso, Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento, né? E ele veio para isso, para testemunhar da verdade, que estava escrita lá, que hoje é escrita no Novo Testamento, para que nós tomamos posse da verdade, e de posse da verdade, possamos ter a salvação. E nós, que fomos escolhidos por Deus, ouvimos a verdade. Todos os que são da verdade me ouvem, é o que ele diz aqui. E foi para isso que ele veio, para nos revelar a verdade. Pilatos faz essa pergunta, né? Mas que é a verdade? Perguntou Pilatos. E ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, eu não acho nele motivo de acusação. Pilatos não conseguiu encontrar motivo de acusação em Jesus. Mesmo assim, ele ainda foi e voltou para os líderes e perguntou, olha, é uma tradição de vocês que eu solte um prisioneiro, vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Aí veio a condenação final. Não, nós não queremos. Queremos Barrabás. E Barrabás era um bandido. Trocaram um bandido pelo Messias. Levaram para a crucificação aquele que veio trazer a salvação, aquele que veio trazer a verdade, e ele foi para a cruz. Mais uma vez, mistura os judeus terem culpa com a vontade de Deus sendo executada no Filho. Tudo isso ocorreu porque o Pai queria. Os judeus vão ser culpados, mas o Pai estava no comando de todas essas coisas. Lembramos dos outros evangelhos que Jesus fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Então, a vontade de Deus é executada na história inteira, né, gente? E depois a gente pode até discutir isso com mais afinco. Mas aqui é mais evidente ainda, desde a entrega até a cruz, que nós vamos ver tudo para cumprir o plano de Deus
para que Jesus Cristo possa ser o rei desse reino que se inaugura, é um novo reino. Jesus Cristo, com o Pai e o Espírito Santo, são reis da terra todo sempre, eternamente. Mas esse novo reinado que se inicia agora, de primeiro momento espiritual em Cristo, que depois vai ser renovado, né, que vai ser, todas as outras coisas serão restauradas, começa então nessa obra de Jesus vir ser proclamado o rei deste novo, dessa nova dispensação, e poder, então, reinar sobre nós, sobre todos nós. Mais uma vez, ele já reinava no Antigo Testamento, mas agora nós conhecemos esse novo reino e nós podemos tomar posse desse novo reino. Reino que é estabelecido na verdade, reino que é estabelecido no amor a Deus e no amor ao próximo, onde Jesus Cristo é um com o Pai é um com Jesus Cristo, assim como nós seremos um com Jesus Cristo e seremos um com o Pai, e tão logo Jesus Cristo será um conosco também e com o Espírito. Viveremos todos em unidade, em perfeição, em justiça, em amor, em santidade. O pecado vai ser arrancado do nosso coração, nós não vamos pecar mais, gente, a gente não vai brigar mais com o pecado. Que reino maravilhoso nos está esperando, e que reino. A gente tem que ansiar por esse reino sempre, sempre, sempre. A gente aqui hoje vive num lugar caído, a gente vive no inferno, e nós vamos para o paraíso, que é esse reino. Mas esse reino só foi possível, ele só foi inaugurado com essa obra de Jesus. Obra que começa agora, que termina na cruz, que nós veremos, na crucificação, que nós veremos na semana que vem, e que nos permite, então, que hoje sejamos alcançados pela graça, pelas misericórdias de Deus, termos a ação e a habitação do Espírito Santo nas nossas vidas e a justificação dos nossos pecados em Jesus Cristo. É isso, né? É isso que nós vemos nesse capítulo da obra, do início da obra da crucificação, mas que a gente tenha isso em mente, que Jesus Cristo veio nos conhecer, veio nos mostrar a verdade. Nós somos da verdade, nós ouvimos a Cristo. Então, que os nossos ouvidos possam estar abertos para a verdade, para o Evangelho e para o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso desejo, o nosso objetivo seja parecer com Jesus Cristo e viver para Jesus Cristo. Gente, mais uma vez, obrigado. Que vocês possam tomar posse dessas palavras, que eu possa também, que amanhã vocês possam ter um momento, mais uma vez, de prestar culto ao Senhor, de cantar louvores, de estar na presença dEle, que o coração de vocês amanhã reserve esse tempo realmente para isso, para esquecer das coisas desse mundo e se entregar. Peço isso por mim também, porque muitas vezes eu concorro, meu coração concorre com outras coisas no momento de culto, mas que seja um momento que a gente possa estar na presença de Deus, somente na presença dEle e louvando o nome dEle. E que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana nas graças do nosso Senhor Jesus. Eu vou orar e aí a gente termina, então. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, gratos porque o Senhor nos deu a salvação por meio do seu Filho. Salvação que custou caro, Pai. Nós não temos noção do preço que foi pago. Sabemos que o preço foi Jesus ir para a cruz, mas nós não temos noção do que Jesus passou na sua pele para poder nos dar a salvação. Muito obrigado por essa salvação, muito obrigado por nos escolher para sermos teus filhos, de modo que hoje nós ouvimos a verdade, porque o Senhor nos abriu os olhos e abriu os ouvidos para isso. Hoje nós vemos Jesus Cristo e ouvimos a verdade, porque o Senhor agiu nas nossas vidas. Agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, agradeço pela proteção que o Senhor nos vem dando nesse momento ainda de apreensão, que o Senhor possa ser engrandecido, honrado e bendito em todas as coisas, a gente possa servir ao Senhor sempre, para a honra, glória e louvor do Senhor. Entregamos esse momento nas tuas mãos, agradecidos, e que nós possamos, na semana que vem, estar presentes, para mais um momento de estudar a sua palavra e de glorificar o teu nome. Nós oramos assim, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Boa semana para vocês. Até sábado que vem.